Turma, tudo bem? Hoje nós iremos gravar a aula correspondente ao nosso encontro presencial do dia 23, que trataria do procedimento comum sumário. Está aí na tela para vocês. Nós terminamos o procedimento ordinário com a última aula, verificando a última parte da audiência de instrução e julgamento. Vocês perceberam que nós demandamos muito tempo nesse procedimento ordinário. E nós vamos descobrir por que hoje. Nós vamos ver uma regra no Código de Processo Penal que determina a aplicação subsidiária do procedimento comum ordinário para todos os demais procedimentos. Procedimento comum sumário, procedimento comum sumaríssimo e procedimentos especiais previstos na legislação processual penal brasileira. Então, a importância do procedimento ordinário ela é patente. Na verdade, ele deveria ser o único procedimento comum na legislação processual penal. E por isso, justamente pela sua importância, justamente pelo fato dele atingir, na verdade, de uma forma ou de outra, todos os demais procedimentos, nós demandamos um tempo maior no trabalho das estruturas normativas, daquele procedimento ordinário. De agora para frente, os procedimentos, principalmente os procedimentos comuns, ficam muito mais simples, muito mais tranquilos para que sejam estudados. E o primeiro, na sequência lógica do nosso plano de ensino da disciplina e do cronograma que foi postado para vocês de nossas aulas remotas, nós temos o procedimento comum sumário. E você já deve imaginar que, pelo próprio nome, a Lei Processual Penal Brasileira pretende, com esse procedimento, dar mais celeridade ao processo penal. Ele é sumário por ser mais célere do que o procedimento ordinário. Em tese, o procedimento sumaríssimo seria mais célere do que o procedimento sumário. Minha grande preocupação quando você sumariza procedimento é porque normalmente sumarização de procedimento traz sumarização de conhecimento. E isso acaba gerando um patente prejuízo, seja para a acusação, seja para a defesa no processo penal. E os nossos juízes, eles não têm, nem de longe, essa concepção... Como é que eu poderia dizer? Essa concepção democrática de processo penal. Ele está preocupado tão somente em cumprir a sua pauta de agendas e sua pauta de processos. Então, se eu abro a porta e dou a ele a oportunidade de um procedimento mais célere, essa sumarização de procedimento acaba levando a sumarização de conhecimento. Aliás, um tema bacana para a TCC. Observe aí na tela que o nosso procedimento sumário ele vai do artigo 395 ao 397. Depois ele é retomado, percebam como o nosso Código de Processo Penal é organizado, lá no artigo 531 e vai até o artigo 538. Então, um procedimento sumário, um procedimento mais sério do que o procedimento ordinário, tem duas partes distintas do Código de Processo Penal. Ao analisarmos essa organização normativa do procedimento sumário, a uma primeira conclusão nós já chegaremos. Se as regras do 395 ao 397 são aplicáveis também ao procedimento sumário, nós de cara já concluímos que uma parte do procedimento é idêntica ao do procedimento comum ordinário. Então, 395, 396, 396A, 397, nós temos as mesmas disposições do procedimento comum ordinário. Então, ele vai idêntico ao ordinário até o 397, aquela decisão de absolvição sumária. E aí vocês vão se recordar do procedimento ordinário que acabamos de estudar. Se não houver absolvição sumária no 397, o 399, lá no ordinário, é aquele dispositivo que determina a designação da audiência de instrução e julgamento. Esse dispositivo já não é aplicável ao procedimento sumário. Então, ele sai da absolvição sumária e vai lá para o 531. A designação da audiência de instrução e julgamento está lá no 531 do Código de Processo Penal. Um outro detalhe importante, sem querer ser muito crítico, é de que o procedimento sumário do artigo 531 até o artigo 538 está inserido dentro de um título da parte especial, entre aspas, do Código de Processo Penal, que trata dos procedimentos especiais. Enquanto que o júri, que é um procedimento especial, que nós vamos ver logo após estudarmos o procedimento sumaríssimo,
está previsto do artigo 406, logo depois do procedimento ordinário, até o 497, dentro dos procedimentos comuns. Então, júri, que é um procedimento especial, está no Código dentro dos procedimentos comuns. O procedimento sumário, que é procedimento comum, isso está previsto expressamente no 394, está no Código dentro dos procedimentos especiais. Depois vocês não querem que eu critique o legislador brasileiro. Então, procedimento sumário, procedimento comum, mais sério do que o procedimento ordinário, artigos 395 a 397, 531 a 538. Vamos ver a estrutura normativa do procedimento? Olha aí, observe aí na tela. Aqui eu tenho toda a estrutura normativa do procedimento. Eu sei que vocês vão querer anotar no caderno de vocês, mas eu posso disponibilizar esse PowerPoint também lá no Classroom. Então eu vou disponibilizar e aí vocês já têm, de uma forma mais fácil, toda essa estrutura normativa à disposição de vocês para estudo. Normalmente os livros de processo penal não têm esse cuidado, né, de colocar essa estrutura normativa cronologicamente disposta para o estudo de vocês. Observem aí, do 395 ao 397 já sabemos, a estrutura normativa é a mesma do procedimento ordinário. Então vejam, oferecida a denúncia na ação penal pública ou a queixa na ação penal privada, denúncia e queixa que vão observar aqueles mesmos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal que nós já estudamos, os autos, segundo o procedimento previsto no Código de Processo Penal, deveriam ir ao juízo para uma decisão de recebimento ou de rejeição da peça inicial. De recebimento ou rejeição que estão contidos no artigo 395 do Código de Processo Penal. Mas nós já estudamos e temos sistematicamente batido na tecla de que uma decisão de tamanha importância como a decisão que recebe a inicial não pode ser produzida nos autos do processo penal sem antes ouvirmos também a defesa. A acusação ofereceu a peça inicial, eu vou ouvir defesa para formar convencimento para poder produzir a decisão do 395. Já disse a vocês que a tese, o judiciário, ele trabalha com a lógica de que quanto menos trabalho ele tiver, melhor para ele, judiciário. Então normalmente não acontece, normalmente não ocorre. Mas eu continuo sustentando que, por força do artigo 555, que é aquele dispositivo da Constituição que traz para o devido processo legal a figura do contraditório, e por força do artigo 10 do Código de Processo Civil, que tem que ser aplicado de forma subsidiária ao processo penal, é indispensável ouvirmos a defesa, e aí seria em defesa preliminar, antes de produzir a decisão do artigo 395 do Código de Processo Penal. E aqui eu sugiro o prazo de 5 ou 15 dias, numa leitura analógica aos prazos previstos para denúncia. Não, obviamente, vamos usar um prazo do direito penal para a queixa, mas estando o acusado preso, o Ministério Público teve 5 dias para oferecer denúncia, 5 dias para a defesa preliminar. Estando o acusado solto, o Ministério Público teve 15 dias para oferecer denúncia, 15 dias para defesa preliminar. Vocês logo serão juízes. Logo mesmo. Vocês estão há praticamente 4 anos da magistratura de vocês. Daqui a 4 anos vocês estarão assumindo aí uma comarca lá nos grotões do estado, lá em São Pedro Pampã, e vão se deparar com um processo penal. Num processo penal que, apesar dos prazos processuais expressamente previstos em norma, irá se arrastar por muitos e muitos anos. Então você está diante de um processo que vai se arrastar por muitos anos. O que custa você ouvir a defesa antes de receber a inicial? E pense que, ouvindo a defesa, você pode ter em suas mãos os fundamentos necessários para uma rejeição da inicial. Você está produzindo uma decisão com natureza jurídica de uma sentença. Isso vai para as estatísticas da sua atividade profissional, vai para o seu relatório ao Conselho Nacional de Justiça, como uma sentença que foi produzida nos autos de um processo penal, sem a necessidade de nós darmos sequência a um processo penal que já terá nascido morto. Então, na verdade, é um prazo de 5 ou 15 dias
que em tese você vai perder dentro desse procedimento, mas que vai gerar um ganho muito enorme, porque será menos um processo penal entulhado na secretaria do seu juízo, eliminando-se aquilo que não presta para que você cuide efetivamente daquilo que pode levar a uma sentença de mérito, a uma sentença que seja eficaz, que seja produtiva. Então, ouça a defesa em defesa preliminar. Eu coloquei uma cor diferente, justamente para vocês lembrarem que isso não está previsto na estrutura normativa do procedimento. Nós temos que buscar o fundamento constitucional e vamos buscar, de forma subsidiária, a aplicação do artigo 10 do nosso Código de Processo Civil, que é de 2015, que está em vigor desde 2016. Com a rejeição da inicial, se a inicial for rejeitada, o artigo 581 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade da interposição de recurso em sentido estrito. Então, a acusação, seja o Ministério Público, seja o querelante, diante de uma decisão de rejeição da inicial, poderá interpor recurso em sentido estrito ao tribunal competente para discutir essa rejeição, para discutir o provável recebimento da peça inicial. Você já sabe que se houver recebimento inicial, o Código de Processo Penal não contempla recurso. Então, o que nós temos utilizado é um habeas corpus, chamado de habeas corpus processual, e neste habeas corpus processual, impetrado no tribunal competente, nós vamos discutir os requisitos estabelecidos no artigo 395 do Código de Processo Penal. Requisitos esses, entendam, que servem tanto para fundamentar uma decisão de recebimento inicial, como servem para fundamentar uma decisão de rejeição da inicial. Coloquei aí o prazo processual, que sabemos não será observado pelo juízo, de 10 dias, porque essa decisão era uma decisão que o Código de Processo Penal chama de interlocutória mista. Ela, ora, assume as feições de uma decisão interlocutória, quando o juiz recebe a inicial e manda citar o acusado, ora, ela assume as feições de uma com natureza jurídica de uma sentença, porque ela põe fim a esse procedimento na hipótese de rejeição da inicial. Havendo recebimento, citação você já sabe, ela está prevista nos artigos 351 a 369 do Código de Processo Penal. Deve ser presencial, aquela realizada por meio do oficial de justiça, que comparece ao endereço indicado na inicial, seja endereço residencial, seja endereço profissional, preferencialmente endereço residencial. O oficial de justiça entrega uma contrafé do mandado, citação, uma cópia da peça inicial e colhe ali a assinatura da pessoa que deve ser citada. Se a citação não for presencial, na forma até então estabelecida pelo Código de Processo Penal, ela pode ser citação pessoal por hora certa, caso a nossa pessoa ser citada esteja se furtando à atuação do oficial de justiça. Mas, se a nossa pessoa ser citada estiver em local incerto e não sabido, nunca se esqueçam que Deus é grande, mas o Mato Grosso é muito maior, nós vamos providenciar uma citação por publicação de editais. Nós já discutimos isso dentro de sala de aula, nós sabemos que os juízos normalmente diligenciam para tentar localizar a pessoa a ser citada. A citação pessoal, ela tem preferência sobre todas as demais. E é a que menos gera prejuízo para o acusado no processo penal. Então, tudo aquilo que estiver ao alcance do juízo para tentar localizar a pessoa a ser citada, sempre, obviamente, provocado pela parte interessada, que neste caso é a acusação, o juízo vai tentar fazer. Então vai ser expedido ofício, por exemplo, ao Tribunal Regional Eleitoral para verificar se lá no tribunal está registrado um endereço eleitoral, um domicílio eleitoral diferente daquele que consta do processo. Vai se oficiar a Receita Federal para verificar se há um domicílio fiscal diferente registrado nos arquivos da Receita Federal para tentar, por esses meios, localizar aquela pessoa. Imagine, por exemplo, que a pessoa que está para ser citada foi aluno da FUMEC. Nada impede que o juiz oficie a FUMEC para verificar se nos registros da FUMEC há algum endereço, seja daquela pessoa, seja de algum familiar, por meio do qual eu possa conseguir efetivamente essa citação pessoal. Então, esgotadas essas diligências
e não havendo a localização da pessoa ser citada, aí sim, e em último caso, optaremos pela citação por publicação de editais. Lembrando que, citado, se o acusado não aparece nos autos, se ele não comparece para oferecer a sua resposta à acusação prevista no artigo 396 do Código de Processo Penal, nós temos duas possíveis consequências jurídicas diferentes. Segundo o artigo 396-A, parágrafo 2º, citado pessoalmente ou citado pessoalmente por hora certa, se o acusado, que agora está formada realmente a relação processual para aqueles que seguem Bilov, ou formado o processo para os fatos salarianos, formado o processo, se o nosso acusado não comparece para oferecer sua resposta à acusação, o juiz irá nomear defensor dativo para oferecer essa resposta prevista no artigo 396 e no 396-A. Ou o defensor público que oficia naquela vara, ou se não houver defensor público disponível, nomeia um dativo que, ao aceitar um munus, terá o prazo legal para oferecer a resposta à acusação. Se a citação ocorrer, e aí, importante, o processo vai correr à revelia do acusado. Essa revelia no processo penal não importa em confissão dos fatos narrados na inicial, tanto que pode ser que lá na frente eu tenha uma sentença penal absolutória, sendo que a qualquer tempo o nosso acusado poderá comparecer nos autos, constituir um novo defensor que vai assumir o processo do ponto em que ele se encontra. Agora, se a citação for por publicação de editais e, em razão dela, o que se espera, o acusado não comparecer aos autos para oferecer a resposta à acusação, o juiz irá aplicar a regra ou as regras contidas no artigo 366 do Código de Processo Penal. Lembram delas? No 366, o que o juiz vai determinar? Primeiro, a produção antecipada de alguma prova, cuja produção seja urgente. É claro, haverá requerimento do Ministério Público nesse sentido, ou do querelante na ação penal privada. Vamos trazer, de novo, aquele mesmo exemplo que eu dei lá no procedimento comum ordinário. A única testemunha de viso, a única testemunha ocular do fato, é uma senhora que já está com seus 96 anos de idade. Pode até ser que ela viva mais do que a gente. Mas é razoável imaginarmos que, se o processo penal demorar tempo demais, eu não consiga colher o depoimento dela em juízo. Então, aproveitando o fato dela estar viva e a partir do pressuposto de que ela possa trazer informações importantes para aquele processo penal, o Ministério Público ou o querelante irá requerer a produção antecipada dessa prova. E é óbvio que, uma vez deferida, para sua realização, terá que haver defensor nomeado para acompanhar a realização do ato. Eu não posso colher um depoimento sem submeter ao crivo do contraditório. Então, apesar de não ter ainda uma resposta à acusação dos autos, essa testemunha rolada pela acusação será ouvida, mas será ouvida sob o crivo do contraditório. Então, você, juiz, nomeia um defensor dativo para acompanhar aquele ato processual. Pode ser um defensor ad hoc. Primeiro que passar lá na porta da sua sala de audiências, você laça, nomeia, ele aceita o munus, você realiza aquele ato processual e obviamente, arbitra honorários advocatícios para aquele defensor que participou daquela audiência. Colhidas as provas consideradas urgentes, o juiz irá suspender o processo, suspender o fluxo do prazo prescricional, e agora você já sabe a diferença entre suspensão da prescrição e interrupção da prescrição. E claro, como eu tenho um acusado fujão, eu tenho um acusado foragido, eu tenho os fundamentos jurídicos necessários para decretar a prisão preventiva daquele acusado. Decreto prisão preventiva, espeço mandado de prisão, jogo no sistema e aguardo que esse mandado de prisão seja cumprido. Apesar de não haver uniformidade na doutrina, nem tampouco na jurisprudência, essa suspensão do processo tem que ser por tempo indeterminado, até que efetivamente eu consiga retomar a marcha processual com a captura daquela pessoa que se encontra foragida. Ok? Essas são as consequências jurídicas do artigo 366, que é aplicável tão somente
no caso de citação por publicação de editais. Até então, nenhuma novidade. Citado, o nosso acusado compareceu aos autos do processo penal para oferecer resposta à acusação. O que deve conter essa resposta à acusação? Vamos dar uma recordada? Olhem aí na tela. A resposta à acusação ela tem sua previsão normativa nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Ela deve ser oferecida 10 dias depois do efetivo acesso aos autos da pessoa que vai oferecer a defesa. Então vejam, muitas vezes você será procurado no seu escritório com um mandado de citação e o seu novo cliente, o seu novo constituinte, às vezes já está no 7º, no 8º, no 9º dia desse prazo de 10 dias contado a partir da data da citação. Tranquilamente, é claro que antes de realizar uma proposta de honorários e sobretudo, antes de assinar um contrato de honorários, eu recomendo que vocês tenham acesso aos autos. Então vá até os autos, e se os autos forem físicos, vai lá, põe a barriguinha no balcão da secretaria, dê uma folhada nos autos. Se for eletrônico, dê o jeito de se habilitar e ter acesso a esse processo eletrônico. E para tanto você pega uma procuração com poderes específicos só para ter acesso aos autos naquele momento, para que você possa, obviamente, entabular uma proposta de serviços honorários advocatícios compatível com o trabalho que você vai ter no processo. Não tem como você fazer uma proposta de honorários sem antes ver o que está acontecendo. Mas você já vai juntar a procuração realmente para oferecer resposta à acusação depois de assinar o seu contrato de serviços honorários advocatícios. Mas esse prazo de 10 dias só será computado a partir do momento em que o juiz lhe der vista dos autos. O processo eletrônico é um pouco mais tranquilo, mas processo físico, eu preciso pegar o processo. Então eu preciso ir à secretaria, pegar o processo, botar ele debaixo do braço, sentir aquele cheirinho de sangue próprio dos autos de processo penal, para que aí eu tenha todos os elementos técnicos necessários para oferecer a resposta à acusação correta, completa, tecnicamente perfeita. Então, o seu acusado foi citado, a minha recomendação é, no prazo de 10 dias, junte aos autos a procuração e requeira vista desses autos para o oferecimento da resposta à acusação. Esses autos vão conclusos, vão voltar com a vista, quando você tiver vista. A partir do momento que você fizer a carga dos autos, 10 dias ofereça a sua defesa. E nessa defesa, apenas relembrando aquilo que nós já vimos no procedimento como ordinário, o que você poderá arguir? Primeiro, questões processuais, questões preliminares ao mérito, especificação de provas, inclusive rol de testemunhas, oposição de exceções, lembrando que as exceções devem ser processadas em apartado aos autos principais, nos termos dos artigos 95 a 111 do Código de Processo Penal, e recordando aquilo que eu lhes disse no procedimento ordinário. Na sua peça de resposta à acusação, mencione a oposição das exceções, ou da exceção. E em peça apartada, você protocoliza, ao mesmo tempo que você protocolizar a sua resposta à acusação, a sua exceção, que vai ser distribuída por dependência aos autos principais, autuada em apartado aos autos principais, sempre lembrando que no processo penal nossos autos ainda são, em 95% dos casos, autos físicos. Então ele vai ser autuada, essa exceção vai ser autuada e apartada aos autos principais, amarradinha com barbantinho de pão, e vai ser processada independentemente do processamento dos autos principais. E articule teses de absolvição sumária se você vislumbrar, e tão somente se vislumbrar, a possibilidade de absolvição sumária. Nós já estudamos a absolvição sumária. Nós já vimos que, para que haja absolvição sumária, neste momento do processo eu tenho que ter prova incontestável, induvidosa, da hipótese absolutória. Se houver dúvida, tem que haver dilação probatória. A dilação probatória vai ocorrer a partir da realização das provas especificadas pelas partes e, sobretudo, pela audiência de instrução de julgamento. Então, se há dúvida, segure a sua tese absolutória. Se não, você articula
neste momento de oferecimento da resposta à acusação. Lembrando que eu posso ter uma resposta à acusação por meio da qual eu simplesmente arrole testemunhas, nada mais. Eu posso ter uma resposta à acusação extremamente complexa, em que eu trabalhe questões processuais, em que eu realize especificação de provas e justifique a realização das provas, sobretudo das provas técnicas, em que eu oponha exceções, em que me articule hipóteses de absolvição sumária. Então eu posso ter uma resposta à acusação de meia lauda, ou posso ter uma resposta à acusação que se desenvolve aí por 7, 8, 10 laudas, dependendo da complexidade da causa. Voltando, vamos dar um passinho para trás. Vamos voltar para a estrutura normativa do procedimento. Com a resposta à acusação, nos autos, eu sugiro a vocês, juízes, que da mesma forma que aqui atrás vocês abriram o espaço processual para uma defesa preliminar, que agora vocês abram o espaço processual para que a acusação possa impugnar a resposta à acusação. Claro, ressaltando o que já foi dito, se a resposta à acusação trouxer simplesmente rol de testemunhas, você, juiz, vai marcar audiência de instrução de julgamento. Eu não preciso ouvir a parte contrária sobre rol de testemunhas. É direito da parte ouvi-las. Vai ouvi-las em audiência, são submetidas ao cripto contraditório. Mas, se na resposta à acusação eu trouxer algum tipo de fundamento jurídico que possa, de alguma forma, afetar o direito da acusação, principalmente se na resposta à acusação for articulada tese absolutória, eu não vou decidir antes, obviamente, de realizar a audiência de instrução e julgamento. Percebam nessa minha estrutura normativa do procedimento que eu ignorei por completo a decisão do artigo 397 do Código de Processo Penal. Na hora que eu postar para vocês o PowerPoint, eu acrescento que, obviamente, depois da impugnação, e aí eu recomendo, deixei de colocar o prazo também, que o prazo seja de 10 dias, aí sim os autos vão conclusos para a decisão do artigo 397. As hipóteses de absolvição do sumário do 397 se aplicam também ao procedimento comum sumário. Isso está expressamente previsto em lei. Faltou aqui, eu vou colocar. Não havendo a decisão de absolvição sumária, eu pulo lá para o artigo 531 do Código de Processo Penal para designar a audiência de instrução e julgamento desse procedimento comum sumário. O que tem de diferente, então, do 395 até o 397 entre procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário? Duas diferenças, e elas estão destacadas em vermelho aí na tela para vocês. Vejam só, nós temos uma diminuição no rol de testemunhas. No procedimento ordinário, eu posso rolar até 8 testemunhas para cada acusado e para cada fato imputado, mas num procedimento sumário, que se propõe a ser mais célere do que o procedimento ordinário, por força do artigo 532, dê uma olhadinha lá no 532 do Código de Processo Penal, eu posso rolar no máximo 5 testemunhas para cada acusado e para cada fato imputado. Segunda diferença. Vejam lá, a audiência de instrução e julgamento ela tem que ser marcada num prazo máximo de 30 dias da decisão, que faltou aqui, eu vou acrescentar, que não absolveu sumariamente o acusado naquele procedimento. Então vejam, nós temos 5 testemunhas, no máximo, para cada acusado e para cada fato imputado, 30 dias para a designação da audiência de instrução e julgamento. Começar de trás para frente. No procedimento ordinário, diz para vocês, o juiz vai abrir a agendinha dele, vai procurar ali na agendinha dele a primeira data disponível para poder marcar a audiência. O máximo que ele pode ter é uma agendinha de processos de réu preso, uma agenda de processos de acusados soltos. Então aqui o nosso acusado está solto, ele pega a agenda de acusados soltos. Qual é a primeira data disponível? 5 de maio de 2028. Ele vai marcar essa audiência para o dia 5 de maio de 2028. Não estou exagerando não, é assim mesmo. Tem mais ou menos um ano, nós estamos em março. Era, sei lá, maio, junho de um ano aí para trás, talvez 2018,
Saiu uma publicação no Minas Gerais de uma audiência lá do nosso escritório marcada para novembro. A secretária tranquilamente agendou aquela audiência para o mês de novembro. No dia e hora daquela audiência, eu compareci a uma carta precatória na comarca de Contagem para ouvir uma testemunha da acusação. Eu estou pressupondo que foi em 2018, deve ter sido por aí mesmo. Para ouvir uma testemunha da acusação. Cheguei lá, fui até a vara, fui na pauta de audiências. Cadê a minha audiência? Não estava na pauta. Entrei na secretaria, chamei o escrevente veio muito educadamente. Falei assim, não está na pauta, vamos pegar os autos. Foi lá e pegou os autos. A audiência está marcada para novembro de 2023. Eu não estou brincando. Uma testemunha do Ministério Público da acusação que será ouvida em carta precatória na comarca aqui do lado, na comarca de Contagem. O juiz em 2018 marcou audiência para novembro de 2023. Não tem problema chegar antes da audiência. Nesse caso eu cheguei mais ou menos 5 anos antes. Não tem problema nenhum, o problema é perder a audiência. Mas olha que coisa absurda. Isso não é raro, isso é comum. A audiência pode ir a 2 anos, pode ir a 3 anos, pode ir a 4 anos, pode ir a 5 anos, sendo designados pelos nossos juízes. Estou dizendo isso para falar para vocês que esse prazo de 30 dias não serve para absolutamente nada, assim como não serve o prazo de 60 dias. O juiz muito provavelmente nem saberá em qual procedimento ele se encontra. Ele está nem aí se o procedimento é ordinário, se é sumário, se é especial. Ele vai olhar na agenda dele, de acordo com a conveniência dele, quando é que tem um espaço ali para realizar aquela audiência. Então nós temos essa diferença legal, mas que na prática ela desaparece. Não há diferença. E temos uma diferença no rol de testemunhas. Legal também. E na prática, isso faz alguma diferença? Praticamente nenhuma. Porque normalmente, diante de um fato qualquer, rarissimamente eu vou ter 2, 3 testemunhas presenciais, testemunhas de viso. É muito raro, diante da prática de um crime, eu ter 5, 7, 8, 10, 20 testemunhas daquele fato criminoso. Então, reduzir de 8 para 5 não faz a menor diferença na prática. Não faz a menor diferença na construção da prova que eu preciso no processo penal e normalmente não faz a menor diferença na tramitação do processo, porque eu ouvi 8, eu ouvi 5, isso não faz a menor diferença numa audiência de instrução de julgamento. Então, apesar de haver até este ponto, essas 2 pequenas diferenças, na prática elas acabam desaparecendo. Mas se amanhã for questionado de vocês numa prova da ordem, numa prova de concurso, sobre essas diferenças existentes entre os 2 procedimentos, não se esqueçam, até a designação da IJ, 5 testemunhas e 30 dias para a realização dessa audiência. Ok? E essa audiência? Como que funciona a audiência de instrução e julgamento que está prevista lá no artigo 531? Saltem agora, vamos lá para o 531 do Código de Processo Penal. Na hora que vocês abrirem o artigo 531, vocês vão perceber que a estrutura normativa do 531 é praticamente idêntica à estrutura normativa do artigo 400 do Código de Processo Penal. O artigo 531 vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, aberta a audiência, lá para o prazo, o juiz vai designar a audiência de instrução de julgamento para um prazo máximo de 30 dias, mas aberta a audiência, o juiz vai diligenciar pela inquirição das pessoas arroladas pela acusação, das pessoas arroladas pela defesa, nesta ordem, com a mesma nefasta ressalva do artigo 222 do Código de Processo Penal, que já tivemos a oportunidade de trabalhar na última aula. Vai providenciar o reconhecimento de pessoas ou coisa, possíveis acariações entre testemunhas, vai ouvir peritos, caso esses peritos tenham sido arrolados pelas partes, vai realizar interrogatórios, colher alegações finais orais e vai produzir o provimento, seja em audiência, seja no prazo de 10 dias. É praticamente a mesma estrutura do artigo 400, com algumas ressalvas. A primeira delas é que eu não sei por qual motivo o artigo 531 do Código de Processo Penal, ao se referir ao ofendido, que é uma das pessoas que pode ser arroladas a requerimento da acusação, o 531
ele deixa claro que o ofendido só poderá ser ouvido se possível. Olhem lá, abram lá o artigo 531. Vamos abrir o 531 aqui? Vamos abrir o 531. Vamos lá. É bom que vocês estão tendo a oportunidade de ver meu e-mail. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho o Código de Processo Penal aberto aqui já. Não tem, não. CPP, vamos jogar aqui. CPP Planalto. CPP Planalto. Vamos lá no 531 do Código de Processo Penal. Vamos descer aqui. Vamos lá. Falta de jeito, mandou lembrança. Eita, mundo. Vamos lá, meu povo, me ajudem aí a descer com esse trem aqui na tela. Façam força. Pensem positivamente. Desistir. Vai do método lusitano. Vamos lá, vamos descendo aqui, ó. Vamos lá no 531 do CPP. Já tinha que estar na mão, né? Professor um pouco diligente é esse. 531 do Código de Processo Penal. Vamos lá, meu povo. Esse negócio de aula gravada está sendo um desafio para todos nós. Vejam aqui, capítulo 5 do processo sumário, artigo 531. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no 222 deste Código, bem como os esclarecimentos peritos, as acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogantes em seguida o acusado e procedentes finalmente ao debate. Tomada de declarações do ofendido, se possível. Eu fico imaginando que o Código de Processo Penal quer dizer mais ou menos o seguinte: olha, se o ofendido tiver morrido, não vai ouvi-lo, não. É uma regra para evitar, por exemplo, a tomada de depoimento do ofendido por meios pouco ortodoxos, como, por exemplo, através de um médium que possa receber, eventualmente, o morto e conversar com o juiz durante uma audiência. É claro que se não for possível ouvir o ofendido. E qual que é a hipótese de não ser possível? A praga morreu, porque em qualquer outra hipótese será possível ouvir o ofendido. O cara está doente, cabe ao Ministério Público dispensá-lo, então. Ou então nós vamos marcar essa audiência para uma outra data, para quando houver a possibilidade de nós trazermos depoimento do ofendido aos autos do processo penal. Reside fora da comarca, expede o raio da carta precatória, mora em outro país, expede o raio da carta rogatória. Quando que não é possível? Morreu. Aí realmente fica difícil. Mas eu prefiro acreditar que o nosso legislador é um cara diligente e aí muito preocupado efetivamente com a operacionalização dessa audiência. Evita depoimentos mediúnicos durante sua realização. Percebam na estrutura dessa audiência que, vamos voltar aqui para o nosso estrutura normativa. Reconhecimento, acariações e peritos, pode perceber que eu não coloco na mesma ordem do 531, que essa ordem tanto faz. Como vai acontecer em audiência pouco importa. O importante é que aconteça em audiência, depois, obviamente, de ouvirmos os depoimentos das testemunhas, porque senão não faz sentido realizar a acariação. Na estrutura dessa audiência, um primeiro detalhe nos chama a atenção. O 531 manda aplicar as regras do artigo 400, mas o 531 não se refere às diligências previstas no artigo 402 do Código de Processo Penal. Então essa seria uma primeira diferença. Na estrutura normativa do 531 não há a possibilidade de realização de diligências. Por isso está em vermelho aí na tela. E mais, as alegações orais deveriam ser orais. Isso está expressamente previsto no artigo 534. E não há a exceção prevista no 403, parágrafo 3º, de se poder converter as alegações orais em alegações escritas. Então, além daquelas duas diferenças que nós identificamos antes da realização da audiência de instrução e julgamento, com um rol de testemunhas reduzido para 5 e uma audiência de instrução e julgamento realizando-se no prazo máximo de 30 dias, nós ainda temos essas outras duas dentro da estrutura da audiência. Não há diligências, pelo menos na estrutura do 531,
e as alegações finais serão sempre orais. No mais, interrogatórios, na forma dos artigos 185 a 200 do CPP, da mesma forma como são realizados lá no procedimento comum ordinário, sentença com as mesmas estruturas, com a mesma estrutura dos artigos 386, 387, com aquela observação em relação ao 385, com relatório, fundamentação e dispositivo da mesma forma como já estudamos. Por que eu trouxe as diligências e trouxe os memoriais em vermelho? Nós vamos deixar de fazer diligências se as diligências forem imprescindíveis para a parte? Nós vamos cercear o direito da acusação, o direito da defesa na produção da prova? Nós vamos sumarizar o conhecimento para dar um pouco mais de celeridade ao procedimento? Vamos pegar o mesmo exemplo que eu dei na aula de ontem. Imagine que eu tenho uma denúncia agora por lesão corporal de natureza leve. Lesão leve, a pena máxima de 1 ano, a competência seria do juizado especial criminal. Nós vamos ver na próxima aula que o procedimento deveria ser o sumaríssimo. Mas lá atrás, quando nós verificamos como que são escolhidos os procedimentos pela regra do artigo 394, nós vimos que o procedimento comum sumário ele é aplicável para os crimes cujas penas sejam máximas, sejam maiores do que 2 e menores do que 4, isso levando em consideração, obviamente, a possibilidade de concurso de crimes, mais as hipóteses do artigo 538. Estão lembradas delas? No artigo 538, nós temos 2 situações em que o processo é da competência do juizado especial criminal, em que o processo deveria transcorrer frente a um procedimento sumaríssimo, mas que o juiz do juizado declina da competência, remete os autos ao juiz da vara criminal, que deverá adotar a partir de então um procedimento sumário. São 2 hipóteses lá do procedimento sumaríssimo: impossibilidade de citação pessoal do acusado e complexidade de prova especificada pelas partes e que deva ser produzida em juízo, mas que não é compatível com a singeleza do procedimento sumaríssimo. Então o juiz remete para a vara criminal e o juiz, sob a égide do procedimento sumário, ele acaba determinando a produção daquelas provas especificadas pelas partes. Com isso, pode acontecer de uma denúncia por lesão corporal de natureza leve lá no juizado especial criminal, em determinado momento, desaguar no procedimento sumário, por exemplo, pela necessidade de citação por editais da pessoa acusada. Ou a prova especificada é complexa, o juiz manda para o sumário. Então chegou aqui no procedimento sumário, vindo do juizado, uma lesão corporal de natureza leve. No dia da audiência do artigo 531, a vítima me aparece com uma lesão grave ou com uma lesão gravíssima. Poxa, o Ministério Público, diante daquela constatação em audiência, é imprescindível para ele da realização de uma prova técnica para comprovar a gravidade da lesão. Ele vai requerer o juiz que suspenda aquela audiência e que os autos desçam em diligência para a submissão da vítima a uma nova perícia, a um exame de corpo de delito complementar. Aí o juiz vai virar para o promotor de justiça e falar: senhor promotor de justiça, como o 531 não prevê expressamente a realização de diligências, indefira o seu pedido. Aí a vítima foi vítima de uma lesão gravíssima, cuja pena é de reclusão de 2 a 8 anos, e por uma questão procedimental, o acusado vai responder por uma lesão leve, cuja pena é de 3 meses a 1 ano, e que provavelmente ao tempo da sentença já estará prescrita. É claro que isso não pode acontecer. É claro que o juiz terá que suspender a audiência e determinar a realização de diligência. E para isso, ele vai utilizar-se do artigo 402 do Código de Processo Penal. É ele o fundamento legal para a realização da diligência. Ué, mas espera aí, Rodrigo. O 402 está lá no procedimento ordinário, como é que eu vou aplicar o procedimento sumário? Por força da regra do artigo 394, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Peço a vocês que abram o 394 em seu parágrafo 5º. Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos voltar aqui para o 394, parágrafo 5º. O 394, vocês devem se recordar, é aquele primeiro dispositivo que nós estudamos quando entramos nos procedimentos em espécie, que indica ao juízo qual que é o procedimento, qual que é a espécie do procedimento que será adotado.
Está lá 394. O procedimento será comum e especial. E aí ele explica quando que vai ser uma coisa ou outra. Vejam a regra do parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, então todos os procedimentos especiais, sumário, no nosso caso, e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Isso quer dizer que todas as vezes que em qualquer procedimento você perceber uma lacuna legal, uma lacuna legislativa, não, obviamente, uma regra que entre em contradição com a regra do procedimento ordinário. Eu não estou falando, por exemplo, que eu vou ouvir 8 testemunhas do procedimento sumário. E não vou ouvir por quê? Porque eu tenho regra específica dizendo que o número de testemunhas é de 5. Eu estou dizendo que o artigo 531 do Código de Processo Penal, ele deixa um buraco. Ele não menciona diligências quando a necessidade de sua realização é um fato concreto. Eu preciso, efetivamente, de possibilitar às partes a realização de diligências cuja necessidade tenha surgido no curso da audiência de instrução e julgamento. Então, há uma lacuna legal no artigo 531. Como é que eu vou suprir essa lacuna? Com a aplicação subsidiária do procedimento comum ordinário. Por força do disposto no artigo 394, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Então o juiz vai suspender a audiência, vai mandar descer os autos em diligência, vai mandar realizar a diligência requerida pela parte altamente pertinente e indispensável para ela, com fundamento no artigo 402 do CPP, aplicado subsidiariamente por força do 394, parágrafo 5º. E o mesmo eu vou dizer a vocês em relação aos memoriais. O procedimento só prevê alegações finais orais, debates, 20 minutos para acusação, 20 minutos para defesa, prorrogáveis por mais 10, tempo acrescido para o assistente da acusação ou para o Ministério Público, no caso de queixa, está aí, dentro da estrutura normativa do procedimento. Está lá no 534 do Código de Processo Penal. Mas e se houver necessidade da transformação das alegações finais em alegações escritas? O juiz irá fazê-lo. E ele irá fazê-lo aplicando-se a regra do artigo 403, parágrafo 3º, aquela que nós estudamos lá no procedimento comum ordinário. Ah, mas não está previsto no procedimento. Nós temos uma lacuna. E essa lacuna será preenchida pelo procedimento ordinário nos termos do artigo 394, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Da mesma forma que no procedimento não há previsão da sentença em 10 dias. O procedimento é silente em relação a isso. Aplico as regras do 403 e do 404 do Código de Processo Penal. Isso tudo para mostrar para vocês que a estrutura normativa da audiência de instrução e julgamento do artigo 531 do Código de Processo Penal é idêntica à estrutura normativa da audiência do artigo 400 do CPP. O que não está expressamente contemplado será suprido de forma subsidiária por força da aplicação do 394, parágrafo 5º. Isso quer dizer que, na fritada da omelete, o que há de diferente nesse procedimento sumário? E por isso até mesmo nós estamos o vendo de uma forma sumária. 5 testemunhas para cada acusado, para cada fato imputado. A audiência de instrução e julgamento no prazo máximo de 30 dias. Em audiência, faltam as diligências, faltam os memoriais, mas essa falta será suprida pelo procedimento comum ordinário. Na prática, de forma efetiva, qual que seria então a única diferença palpável, realizável, que nós teríamos entre os dois procedimentos? 5 testemunhas. E isso reforça a minha tese de que não deveria haver procedimento sumário, não deveria haver procedimento sumaríssimo. E nem tampouco procedimento ordinário, deveria haver um procedimento comum, com regras comuns a serem aplicadas a todos os processos e procedimentos especiais, quando especificidades exigissem, eventualmente, a adoção de um procedimento diferente. Ok, meu povo? Da mesma forma como temos feito nas aulas passadas, vou postar uma pergunta simples, como de costume, em relação ao procedimento comum sumário. Irei postar lá em material didático. Vocês postam uma resposta para mim em trabalho acadêmico. Vai ter o local específico para a atividade desta data
Essa atividade é a do dia 23, segunda-feira. Postem, porque por meio da postagem que vocês fizeram da resposta, eu verifico que vocês assistiram à aula e que vocês, então, têm uma presença a ser aferida. Nós estamos tentando, com muito cuidado, com muito carinho, com muito afinco de todos os nossos professores, nos adaptarmos a essa nova realidade, a essa nova situação. Alguns professores, e há essa possibilidade institucional, estão optando por aulas ao vivo, entrar no horário da aula e dar a aula. Por que eu tenho optado pelas aulas gravadas? Eu já disse isso uma vez para vocês, naquela mensagem inicial que eu gravei e postei no Classroom. Por que eu tenho optado pelas aulas gravadas? Não é por conveniência minha, de forma alguma, porque para mim tanto faz fazer essa transmissão ao vivo e eventualmente gravá-la, ou gravar essa aula e postar para vocês. Nós temos turmas extremamente heterogêneas. E isso, de certa forma, se manifesta até mais veementemente nas turmas iniciais do nosso curso, primeiro, segundo e terceiro períodos. Tendo turmas heterogêneas, significam que muitas pessoas têm dificuldade de acessibilidade tecnológica. Nem todos estão em suas casas, muitos voltaram para o interior para ficar próximos das suas famílias neste momento de recolhimento social, de isolamento social. Muitos moram em repúblicas, moram em locais às vezes muito precários que não disponibilizam uma internet banda larga de alta velocidade, se é que disponibilizam internet banda larga. Muitos têm dificuldades até mesmo de acesso a computador. Não tem um computador de mesa, não tem um tablet, não tem um laptop, e faz com que o acesso seja exclusivamente pelo telefone celular, pelo smartphone. Essa minha preocupação com a acessibilidade tecnológica fez com que eu optasse por gravar as aulas e disponibilizar para vocês, para que vocês possam assistir quando quiserem, onde estiverem, da forma como tiverem disponibilidade tecnológica, quantas vezes quiserem. E vou utilizar datas das nossas aulas. Eu marquei um primeiro encontro para a próxima terça-feira no segundo horário. Também acho contraproducente tentar reunir uma turma no ambiente virtual às 7h40 da manhã, para que a gente possa tirar dúvidas, possa revisar conteúdos. É claro que alguns não terão condições de acessar também. E é por isso que eu não quero lançar novos conteúdos nessa ocasião, por uma questão de isonomia. Alguns professores estão fazendo, ótimo, há autorização institucional para isso. Como também há autorização institucional para que as aulas sejam gravadas desta forma. Gentilmente, vocês me incluíram no grupo da turma de vocês no WhatsApp. Eu quero que vocês sejam bastante abertos, bastante francos em relação às metodologias que nós estamos utilizando aqui no processo penal 2. É claro que se houver problemas metodológicos com outros professores, pelo fato de estar à distância, eu não deixei de ser o diretor da Faculdade de Ciências Humanas. Então vocês podem vir a mim também, na condição de diretor, para levantar algum problema que eventualmente vocês estejam encontrando nesse processo. Mas eu posso afirmar de coração, as dificuldades que vocês estão enfrentando, nós professores também estamos enfrentando. Eu disse para vocês na mensagem inicial, nós somos professores do século XX, ensinando para alunos do século XXI. E nós, professores do século XX, estávamos acostumados a usar metodologias do século XIX. Então esse período de adaptação está sendo muito traumático para muitos dos nossos professores. Mas o que eu posso assegurar a vocês é que os nossos professores têm se empenhado bastante, muito mesmo. Se empenhado para criar um material didático, se empenhado para poder lançar no Cinef as questões e a aferida presença, empenhados para poder criar os vídeos, criar as aulas, para poder entrar ao vivo, entender como funciona o Zoom ou outras ferramentas de acesso virtual. É uma coisa impressionante, como que isso pode não parecer para vocês, mas esse trabalho que nós fazemos dentro de casa acaba sendo um trabalho muito mais áspero e muito mais difícil do que aquele que nós fazemos diariamente dentro de sala de aula.
principalmente porque não é fácil conversar com a câmera, não é fácil não ver o rostinho de vocês, as reações de aprovação, de reprovação, o sorriso, a cara fechada, a interação professor e aluno, como é que eu poderia dizer, a troca de conhecimentos, porque essa troca de conhecimentos diária dentro de sala de aula faz com que nós, professores, aprendamos muito mais do que vocês. Então isso tudo está sendo muito difícil para nós, mas nós temos nos empenhados para criar aulas para vocês na sequência do nosso conteúdo programático. Nós não estamos buscando na internet aulas prontas e disponibilizando para vocês. Nós não estamos fazendo trabalho de tutoria como acontece no EAD. É muito diferente uma aula remota do que um ensino à distância. Vocês tiveram a oportunidade de fazer algumas disciplinas à distância? Talvez o 8º período não. Mas se um dia tiver a oportunidade de fazer uma disciplina à distância, vocês vão ver que uma disciplina à distância é aquela disciplina que você contrata uma pessoa para gravar uma aula e preparar o material didático, paga um tanto para ela, a dispensa, pega aquele material, disponibiliza por anos para um número infindável de alunos, 50 mil, 60 mil, 100 mil alunos, e você pega um tutor e coloca esse tutor na retaguarda para solucionar eventuais problemas que aconteçam no decorrer daquela disciplina. Um tutor para 10 mil alunos. É assim que funciona o ensino à distância. O que nós estamos fazendo para vocês está longe de ser ensino à distância. É um ensino presencial, entre aspas, remoto. Aulas que são feitas para vocês, na sequência do nosso conteúdo programático. Aulas que estão sendo construídas para a turma do 8º período da turma da manhã. Tanto que o professor Lucas está gravando as aulas para a turma da noite, está apresentando as aulas para a turma da noite. Eu faço minhas aulas do Penal 1 de manhã, o professor Guilherme faz aulas do Penal 1 da noite. O professor Lucas faz aulas de Penal 2 à noite, a Silvana faz aulas do Penal 1 de manhã. São aulas que são feitas para vocês. E como eu disse, tenho muita certeza, com muito carinho, com muito afinco, com muito cuidado, com a melhor das intenções. Claro que nós vamos errar, nós vamos escolher todos os dias as vezes ruins, nós vamos virar meme, mas no final das contas o que é mais importante é que a gente consiga efetivamente passar todo o conteúdo programático para todos vocês. Ok? Beijo no coração e até a nossa próxima videoaula. Grande abraço.